Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast de CB na Prática. Como sempre, semanalmente trazemos novidades sobre o mercado imobiliário, ou melhor, trazemos conteúdos relevantes de integração da tecnologia junto com a inovação da construção civil, sempre ligando ponto a ponta. Meu nome é Fábio Garcês, sou CEO do CVCRM, líder no mercado imobiliário. Você que nos acompanha hoje, clica aqui no nosso YouTube, no nosso sininho, ou quem tiver no nosso Spotify, nossas redes sociais, não deixe de nos seguir. Ou no nosso site, cvcrm.com.br. Estamos nos nossos estudos Aracaju, eu tenho um prazer gigantesco de receber, posso dizer, minha amiga, Pode, por favor. Mulher inteligentíssima, chamada Gabriela. Gabriela, eu vou deixar você falar um pouco mais, mas quem é Gabriela? Engenheira civil. Atua como gerente de inteligência de estratégia, não da Softplan, mas na unidade da construção civil, onde congrega hoje CV, Cienge, Colab e Custa. Ela vai falar um pouquinho dessa história. Prevision, exatamente isso. E Prevision e outras, né, que vêm fazer parte do ecossistema tecnológico da indústria da construção. Então, eu acho que ele vai falar um tema extremamente relevante, a importância dos dados, ou melhor, a inteligência dos dados. Né? Porque o exemplo, o pessoal levantou um dado bem bacana, que estima-se que até 2025 a gente vai ter quantidade de dados gigantesca, com mais de 155 zettabytes. Imagine a quantidade de dados. Então, siga bem, nós não vivemos sem dados. O problema não é só viver sem, é como interpretar. Mas antes de a gente discutir o assunto, sejam bem-vindos ao nosso estúdio, seja bem-vindo a Aracaju, seja bem-vindo à nossa terra, que tanto nos orgulha. Então, Gabi, fala um pouquinho de quem é a nossa Gabi, fala um pouquinho aí também da sua história, aonde você chegou para estar aqui hoje junto conosco. Legal, muito, muito obrigada. Já tive em alguns outros podcasts de CV, amo falar aqui e amo falar sobre dados. Então, um momento muito feliz para mim, muito feliz de estar em Aracaju, minha primeira vez, estou amando. Todos os clientes e não clientes que estiverem perto, quiserem visitar o CV, recomendo, é incrível. E, então, falando um pouco sobre a minha trajetória, porque eu estou aqui hoje falando de dados, né? Que nem o Fábio falou, eu sou engenheira civil, me formei na Universidade de Santa Catarina, na Federal de Santa Catarina, tem 6 anos já. E eu comecei a trabalhar no Cienge, né, na Softplan, no Cienge, que é o RP da construção civil, na parte de comercial. E sempre muito inquieta em torno dos nossos indicadores. E eu acho que isso super conversa com o que a gente vai falar para frente sobre a importância de ter dados nas incorporadoras, nas construtoras, porque mostra que, cara, nem sempre a gente precisa estar assim, essa pessoa veio para essa cadeira. Se você tem uma pessoa ali que fica provocando, que tem isso dentro de si já, isso pode gerar uma fagulha, começar a construir uma cultura de dados e ir estruturando essa área, né? Então, a gente não tem que começar com o prédio construído, a gente começa do começo. Então, eu entrei... Não precisa ser um especialista, eu acho que ele tem um mindset para começar a entender o que é isso. E eu sempre falo assim, né, que além de eu querer, eu não sou alheia ao fato de que os se levam, né, e aí, cara, Yonan, Guilherme Conte, na época, compraram a ideia comigo. Compraram até mais que eu, falaram assim, Gabi, vai, faz. Então, a gente, não adianta também você ter essa pessoa, entrando um pouco já no assunto, né, mas ter essa pessoa lá dentro e matar, né, afogar, para apagar o foguinho. A gente fomentar, entender que isso é uma cultura, que isso é uma coisa super importante. Então, mas voltando, eu comecei como pré-vendedora, liderei o time de pré-vendas do Cienge, liderei inteligência de mercado, operações, e aí hoje estou aí nessa visão cross, então unidade da construção, não sou mais Gabriela só do Cienge, sou do Cienge, do CV, da Prevision, Ecusto, Cienge Go e Colabo, e muitos mais que virão por aí ainda. E o foco justamente do time hoje, que está comigo, é gerar inteligência estratégica, que não é só inteligência de mercado, que não é só indicador de operação, mas justamente como que a gente conecta a visão de mercado com a visão de operação e gera insights estratégicos e direciona a nossa estratégia a partir disso, né? Então, nos últimos 2 anos, até eu falo para o Fábio que eu conheci o CV muito antes de conhecer o Fábio, que eu participei muito do processo de estudo de M&A, que é uma das pontas que a inteligência estratégica pode ter, mas não a única. Então, essa é a minha trajetória, por isso que eu estou aqui falando de dados hoje. Poxa, eu vou de bola. Então, acho que tem uns... Veja, Gabi, você sabe que o público que nos acompanha é muito incorporador. Então, o que eu ia propor no nosso bate-papo, a gente focar um pouco do nosso dia a dia, mais ou menos dar uma noção do mercado potencial, porque assim, você que é incorporador, nossa empresa SaaS, tanto o Cienge como o CV, a gente tem um foco de entender quais são os potenciais compradores, né, do próprio software
E entender no Brasil que tem os quinais que fazem mais aderência, os pods que fazem mais aderência. Então a gente tem uma inteligência no mercado para entender para onde devemos ir é necessidade. Eu vou focar um pouco no nosso dia a dia aqui interno, né, do software, e depois eu quero um dia a dia falar um pouquinho sobre o lado do incorporador. Claro. O quanto dado pode ajudar ele a tomar decisão. Claro. E aí, Gabriel, vou tentar focar um pouco no lado do incorporador de vendas e marketing. Né? Porque eu sei que as outras empresas focam mais a parte de dentro, de porta para De dentro. KPIs, De KPIs, mais né? de operação. E a gente vai falar um pouco de dados e KPIs aí para vendas com experiência do cliente. Então, falando de GA, eu acho que uma das coisas bacanas que foi até nosso posicionamento de sociedade foi que no CV há 10 anos atrás, quando eu nasci, depois de 5 anos, poxa, um potencial do mercado limitado. Finito. Será que eu cresço até quando? Então, o CGP tem um prazer de dizer que eu tenho não aquele share nosso que a gente fala por aquilo daqui, mas o share que a gente acredita, que a gente visualiza nos estandes de venda, a gente tem praticamente todos as incorporadoras e CGP subletadas gostos. Mas a gente dizer, cara, então estamos limitados nesse público do nosso cliente, porque no país deve ter 1.000 incorporadores. Depois que a gente viu o quanto o CIG cresce, depois a gente viu a importância da inteligência estratégica em dados, para saber o quanto o Brasil é gigantesco e as oportunidades que nós temos, a gente cresceu muito. E ainda nota que a gente tem muito caminho para crescer. E cresceram, inclusive, em Sergipe, não quero dizer nada, não. Exatamente o Sergipe. Então, eu acho que a inteligência, agora falando de mercado, não de operação, são duas coisas separadas. Inteligência de mercado nos deu essa claridade onde nossas estratégias têm que atuar. Então, fale um pouquinho dessa história desses 2 anos analisando esses dados, incorporadoras, construtoras, de forma um pouco mais macro, para eles verem o nível de maturidade que nós temos, de entendimento do mercado de construção e incorporação, que é os 75% que a gente sempre fala ali. Vou falar de afetadora, engenharia, que é muito pujante, mas centrando mais para nosso público. Bom, a gente tem ali na visão da indústria da construção dentro da Softplan já um time que eu considero relativamente maduro de inteligência, né? E assim, a gente sempre brinca que teve um ano que foi o nosso time trancado numa sala fazendo coisas que ninguém entendia, que era basicamente, não tem como a gente gerar inteligência se eu não tenho dado. Então, cara, onde que a gente consegue, que fontes a gente pode usar que são públicas? Lembrando que o Cienge é um software que atua a nível nacional. Então, assim, se tu procurar informação sobre São Paulo, você vai encontrar um monte, mas saiu do eixo Sudeste e Sul, principais capitais, maiores capitais, já é muito mais complexo. E a gente tem canal de vendas no Brasil todo. Como é que eu vou fomentar esse cara? Vou fomentar o cara de Sergipe, dizer para ele, olha, tem aqui, tem ali. Então, a gente colocou, dentro dessa visão, o nosso time colocou muito esforço em estruturar um banco onde a gente confiasse nas informações, um banco com diversas fontes, para daí sim a gente começar a falar, beleza, agora eu tenho aqui essa estruturação, eu tenho todas as empresas hoje abertas no Brasil por KNAI, por porte, a gente tem muito claro o que é um cliente grande, né? Uma empresa grande no mercado e uma empresa pequena dentro do nosso funil da construção. E aí sim, beleza, agora eu sei isso aqui e eu vou olhar como é que a minha carteira tá e começar a fazer match, né? Porque, que nem tu falou, o relacionamento, ele leva a gente até um limite. A partir daquilo, a gente tem que trabalhar com inteligência de mercado, mapear quem são as empresas, fazer uma abordagem mais personalizada e começar a expandir, né? E a gente vê, assim, a gente já ouviu de alguns canais, poxa, mas eu não vejo essas empresas que você está falando. Sim, realmente, girando em torno da onde você está num raio geográfico, vai ser muito mais difícil encontrar do que quando a gente começa a ir para outros lugares, empresas que às vezes têm uma presença digital mais forte, mas fisicamente tem escritórios mais enxutos. Então, a gente fez essa estruturação para aí sim começar a cruzar esses indicadores com a nossa base e começar a gerar inteligência estratégica não só para o Cienge, mas para todos os softwares do grupo, né? E onde que eu acho que está o grande ganho da coisa, assim, é a gente conseguir fazer a operação entender quando a gente fala de mercado. Porque várias vezes, enfim, eu converso com outros times de inteligência, as pessoas fazem benches, eu faço benches, e é assim, o time de inteligência é legal, mas gera uns PDFs que eu não sei muito bem o que fazer com aquilo, né? É um PDF que, assim, é legal, mas e aí? E a gente se preocupa muito, o time, a gente sempre conversa, cara, como que a gente faz algo que seja útil na ponta? Então, como que eu entrego um insumo que o Fábio vai falar, que o Alfred vai chegar e falar assim, beleza, agora eu tenho aqui essas 30 empresas para trabalhar, eu tenho esses clientes para fazer ter mais sucesso, eu tenho esses eventos aqui para ir fazer esse tipo de abordagem, esse tipo de força de branding. Então, a gente se preocupa muito em ser um time que tem ações práticas. Quer dizer que a gente não pensa a longo prazo? Claro que não. Mas a gente pensa em coisas práticas a longo prazo.
Então, a trajetória do time nesse sentido foi muito assim, de energia em estruturação e energia em como que a gente faz para ser estratégico, colocar a rodinha para girar de uma forma que entregue valor e não seja a galera nerd que fica numa sala gerando uns PDFs muito bonitos, muito coloridos, mas que no final do dia me diz pouco sobre como atuar com aquele insight, né? A gente se preocupa muito em, assim, estruturar o dado, ter uma base sólida para a partir daquilo gerar um insight e sempre, e aí tu sabe muito disso, sempre validando com o time que está na ponta. Então, às vezes eu mando até pro Fábio alguma coisa assim, Fábio, isso aqui faz sentido? Dá uma olhada para mim se isso aqui, cara, é útil, é legal? Beleza, é assim, Gabi? Ah, não é, precisa esse gráfico, aquele outro gráfico. Volta pra prancheta e assim a gente vai ajustando. Então, nesse sentido, eu considero que é um time bastante maduro porque a gente tem muita clareza sobre quais são as nossas fontes, quais os possíveis vieses dela e como extrair o melhor de cada uma delas dentro da operação que a gente tem hoje. Claro que a gente sempre tem muito a melhorar, mas dentro do que a gente tem hoje, eu entendo que é um time que acaba gerando muito valor por isso. Porque colocou muita energia em se estruturar. E você falou uma coisa bem interessante, porque assim, falar de interpretar dados, primeiro eu tenho que ter o dado. Você falou que nesse caso nosso, inteligência do mercado, entender o mercado, fontes, né, em relação a CNPJs, Receita Federal em geral. Agora já ainda estão pegando essa linha indo um pouquinho para o lado da incorporadora. Poxa, primeiro eu tenho que saber o dado. Para ter o dado, eu tenho que alimentar para ter esse dado. Não importa qual é a ferramenta, o RP, o CRM, ou ferramenta de orçamento, porque não adianta eu interpretar um dado se eu não alimento. Aí começa a forçar indiretamente a alimentação correta. E depois que eu alimento e gero esse dado, é como você falou, vou gerar um PDFzão, vou gerar um BI, ou um dashboard aonde que? Vou chamar de zona de calor, né? Que sai, tem muito falar isso. Quantos aqueles dados são necessários para eu tomar as decisões corretas baseadas em dado? Exato. Porque muitas vezes você tem tanto dado que você não sabe nem interpretar. Eu entendo que hoje, na maioria das empresas, o problema é excesso de informação, muito mais do que falta. O que acontece também muito é que, assim, a maioria dos nossos dados são gerados humanamente, né? Então, vamos pegar o caso do CRM. O vendedor vai preencher, o lead vai preencher. E isso tem vieses. Que seja, inclusive, pelo meu alcance. Então, vamos dizer assim, ó. Dá um exemplo aqui. Eu tenho um blog que só lança conteúdo sobre MEI, sobre empresas enxutas. E daí eu vou olhar meus leads e eu falo, gente, todo mundo é P. O mercado é muito P. Não, você está tendo um viés de P. Claro que nesse caso o exemplo é ruim porque P sempre vai ser eu vou dar um exemplo. Isso que só para trazer quem está nos assistindo, Não, o que é P, é a nomenclatura nossa interna. De P pequeno, incorporadora são empresas pequenas, empresas né? pequenas. Ou leads pequenos. Então, vou pegar no exemplo da incorporadora. Eu vou lá, eu quero fazer um empreendimento de alto padrão. E daí eu tenho meu blog lá e eu lanço tudo que é conteúdo, faço marketing sobre Minha Casa Minha Vida, sobre como financiar barato, sobre como eu conseguir mais linha de crédito. E daí eu vou olhar meus leads e falar, gente, minha região só tem gente né, com baixa renda. De baixa renda. Com, enfim, sem acesso a crédito. Mas, cara, você está enviesando a sua amostra. E enviesar a amostra nem sempre é um grande problema. O problema é a gente não conhecer o viés. É isso aí. Então, assim, eu tenho um vendedor que tende a não cadastrar. E daí eu vou olhar o funil de vendas e vou entrar em pânico, dizer, meu Deus, não vou bater as metas esse mês. Cara, se eu sei que tem um vendedor que não cadastra, eu sei que eu tenho que ir lá cobrar dele, mostrar valor para ele, daquele dado ser bem gerado. A gente pode até entrar nesse como provar para o vendedor que ele tem que preencher o CRM, né? Isso é uma grande dor. Mas além disso, eu tenho que saber, gente, eu tô olhando meu funil, mas eu sei que tem uns 30% que tá sempre fora aqui e não tá nesse funil. Então, assim, além de ter o dado, e além de ter muitos dados, que eu acho que isso, particularmente, acho que é uma grande bobagem ter 1 milhão de indicadores e não conhecer nenhum, é assim, cara, eu conheço esse dado, eu sei quais os possíveis vieses que vem dele, porque aí eu consigo tomar decisão. O viés, ele sempre vai existir. A questão é saber onde ele tá e saber trabalhar com ele, né? E acho que isso é uma coisa que as pessoas esquecem às vezes, né? Olham de uma forma muito preto no branco. Mas, gente, o dado é gerado de alguma forma que muitas vezes é humana. A fonte, eu pergunto, até vou dizer que é muito simples, o que é um dado? O que é um dado? Um dado é qualquer informação gerada e armazenada. Nem sempre, não precisa ser armazenada, né? Um dado armazenado é qualquer informação que foi armazenada e a gente pode começar a brincar, a relacionar com elas, né? Eu sempre falo assim, cara, pra mim, aí crenças pessoais, saber trabalhar com dados, não machine learning, nada disso. É isso que eu ia dizer, depois eu ia falar Big Data e Machine Learning, que você falar as diferenças. Saber trabalhar com dados, assim, gente, saber fazer uma conta de divisão da sua produtividade, num futuro próximo, vai ser que nem saber usar computador. Na maioria das profissões, você não coloca na descrição da vaga, tem que saber digitar. Você subentende que a pessoa vai saber ligar um computador.
Na minha visão, saber medir no mínimo a sua produtividade a partir de dados, num futuro próximo vai ser assim. Então, cara, o que é um dado? Digamos que eu tô falando de um professor. Como é que um professor vai ter dado? É a taxa de aprovação da turma dele. O dado é quantos alunos entraram, quantos alunos foram aprovados. Outro dado, quanto a presencialidade dele. Presença, as notas, quantas pessoas entregam. Então, assim, tudo que a gente faz gera indicadores. Mas a gente só vai gerar esse indicador, esse dado, se eu registrar ele em alguma coisa. Nem que seja no papel. Nem que seja no papel. E assim, e aí a questão que eu falo que o problema não é a falta de dados, o problema é conhecer seus dados. Tem dado que é inútil para mim. Então, quantas vezes o Fábio toma água durante o podcast? Eu, Gabriel, não tenho nada para fazer com informação. Talvez. Diz Samuca aqui que eu não paro de beber. Ele fica todo reclamando. Para de beber água. Talvez o seu nefro vai querer saber essa informação. Para ele é um dado super útil. Para mim é completamente inútil. Então, é por isso que eu digo assim: o conhecimento. Eu sempre falo, quando eu falo de dados, enfim, dou palestras, para mim tem uma tríade em trabalhar com dados, que é conhecer do seu negócio, conhecimento técnico e saber comunicar. Conhecimento técnico é o mais. Não é que ele é fácil, mas ele é o conhecimento mais acessível. Você joga no Google como fazer uma query no banco de dados, como fazer uma taxa. É objetivo, é binário, é técnico. Binário. Agora, o saber do seu negócio, saber que dado que é importante, que viés esse dado tem. Eu sempre falo isso, assim, a gente entregar um banco de dados para o analista mais incrível que tiver no mundo. Posso entregar um banco do Cienge. Eu duvido que em um mês ele me traga algum insight que a gente já não tenha tido. Porque nós somos maravilhosos? Não, mas porque ele não conhece. Aí ele vai ter que entender, ele vai ter que conhecer, ver os viés, para daí ele tirar insights. Então, esse conhecimento de negócio, assim, muitas vezes é muito subestimado, porque as pessoas falam, é incrível tecnicamente. Cara, sim, mas a gente precisa saber do negócio. E o outro é saber comunicar, né? Porque aí, por outro lado, o cara que é muito técnico... interpretar, né? Entender. Mas às vezes... A maior dificuldade, porque as pessoas que trabalham olhando os dados tendem a ser mais técnicas, mais exatas. Sim. E se eu não consigo te convencer que eu tive um bom insight, Isso. e tu é o tomador de decisão, o meu insight pode ser bom, pode ser ruim, pode ser qualquer coisa. Então, o aprender, cara, como que eu trago uma visualização melhor para mim mesmo? Eu falo isso até, às vezes, a pessoa assim, putz, eu sou sozinho. Como é que eu faço análise de dados? Cara, se você não conseguir se convencer da sua ideia, é isso aí. Não tem o que fazer, né? Então... Para mim, passa muito por esses três fatores, assim, negócio, técnica e saber contar a história, storytelling do dado, né? Perfeito. Enfim. Não, e eu pegando essa linha de dado, e depois vamos lá, a gente falou um pouco de dado, agora que você falasse um pouquinho de Big Data, e falasse um pouquinho de Machine Learning, e daqui a pouco do IA, né, que está bem conectado nos dias atuais. Então, Big Data, grande dado, né? Tradução Absurdo. Literal. Uma vez eu fui num evento de um cara muito foda, desculpa a palavra, que trabalha no Google. E aí perguntaram pra ele, o que é Big Data? Ele falou assim, pra mim é tudo que o Excel não consegue processar. E eu achei uma ótima resposta. Até porque assim, o Excel processa dado pra cacete. Porque assim, a partir de quanto que é Big Data? Depende da sua máquina, né? Vai variar do seu banco de dados. Então, cara, quando a gente tá falando de Big Data, pra mim é isso. É uma quantidade muito grande de informações que você vai conseguir relacionar. E aí, Machine Learning, inteligência... E eu acho que também interrelação de conexões. Exemplo, né? De fontes. É a quantidade e você levar várias fontes de vários lugares diferentes. Exato. Que aí vai ser uma grande quantidade de dados. Isso, dificilmente uma fonte, né? Claro, exemplo, mas uma fonte gera tantos dados assim. Isso. E aí, Machine Learning e inteligência artificial tem também um meme muito famoso na internet que é, sabe aquela do Scooby-Doo tirando as máscaras? Sim. Que então, inteligência artificial, machine learning, quando tira sempre a estatística embaixo. Óbvio, de uma forma muito simplista, acaba sendo isso. Então, uma coisa que eu acho que é bem importante falar, que é você pegar a quantidade de leads que você recebeu e a quantidade de vendas que você fez, dividir um pelo outro e pegar a taxa de conversão, não é menos ciência de dados do que um algoritmo de machine learning, do que o chat GPT. Sim. A complexidade, né, não é nem comparável, mas não é menos inteligência de dados. A diferença é que aqui é simples, lá é generativa, né? Então lá ela vai aprendendo sozinha. Ela vai aprender sozinha, lá ela tem um algoritmo complexo, né? Daí tem várias questões em torno da IA para serem debatidas, questões éticas, morais, questões técnicas, mas eu vejo muito esse anseio de assim, eu preciso ter um time de dados, eu preciso ter 7 pessoas, e a gente vai ter machine learning, e a gente vai usar o chat GPT para fazer não sei o quê. E a minha primeira pergunta é, mas o que você faz hoje? Não, hoje a gente começa a escolher o terreno pelo que o dono acha. Aí você fala assim,
percebe o espaço que tem entre, cara, fazer um mínimo estudo de viabilidade com base nos seus leads, gerado pelo CV mesmo, e entrar no machine learning, aquela coisa que, assim, que é super válida, que é super útil, mas às vezes está muito distante. Então, eu acredito muito nisso, no simplificar e ir ganhando o espaço, e não ir de um ponto para o outro. Porque daí é a receita do fracasso, né? Não, e veja, eu vou falar um pouco... Isso é uma eficiência mesmo, porque, Gabi, sabe o que eu falo sempre para as incorporadoras? O feito é melhor que esperar o momento perfeito, porque... E a gente vai falar um pouco sobre a importância de ter alguém de dados dentro da incorporadora. É porque muitas vezes o dado do possível comprador dele está dentro da própria incorporadora. Não estou falando de lead nem de prospect, estou falando de clientes. E aí depende do segmento, lógico. Então, um segmento de loteamento. Normalmente tem muita gente que compra para investir. Cara, eu vou falar de lead, vou falar de análise de mercado, vou falar de Big Data. Mas peraí, você tem 1000 clientes que já compraram com você, você entende a pessoa, você sabe onde é que ele mora. Você sabe se ele quer investir de novo? Se ele quer investir você de novo. Perguntou pra então, ele? Antes de fazer tudo isso, cara, trabalha nisso aqui. A gente no CV tem uma coisa chamada campanha de ativação. E aí tem uma coisa chamada campanha de indicação. Porque, cara, se o potencial comprador 40% já está ali. Pum. Então. Aí você vai para 60% lá. Então, exato. E o que tu economiza de marca, de marketing, é imensurável. O teu CAC vai lá para baixo, né? Lógico, o CAC, a gente sempre tenta nos acompanhando, mas é bom informar. Custo de aquisição de cliente. Para cada cliente que você traz, o custo de marketing, de vendas, de comercial, tudo envolvido, dividido aí pela quantidade de clientes que você traz aí no mês, no ano, depende da referência. Mas, Gabi, eu acho que... E BI, eu vejo, no nosso negócio que é software, não viveria sem isso. Eu agora falando de KPIs não de mercado, agora KPIs internos, né, de indicadores e tudo. E aí eu vou falar até uma coisa aí, que eu acho que é legal a gente falar sobre isso, sobre a diferença de BI, a diferença de dashboard, a diferença até de indicadores. No próprio CV a gente tem muito dado de dashboard e dado de KPIs, indicadores, porque a gente fala de marketing, vendas e pós-venda. Mas muito cliente, eu quero um BI. Eu digo, peraí, o que é um BI? Um BI é uma coisa que você termina congregando toda a operação do seu negócio. RP, CRM, engenharia, compras, RH. A tradução de BI é Business Intelligence, inteligência de negócio, né? Completo. Literalmente. Exato. Ah, não, mas eu quero só saber quantos venderam e um ranking disso. Cara, isso aqui já tem aqui, está nesse dashboard. Então, acho que entender também o que realmente você precisa, eu acho que é fundamental. Esse ponto é muito bom, porque, e daí, assim, né, eu e o Fábio, como o Fábio, somos amigos, já trabalhamos juntos há um tempo, já tivemos esse tipo de situação. Ah, eu queria um dashboard para ver não sei o quê. Aí você fala, tá, mas você vai ver isso com que frequência? Ah, não, é para um estudo. Então, por que você quer uma vez no ano? Então tá bom, gera um relatório. Por que você quer um dashboard que vai atualizar diariamente, o negócio vai olhar uma vez no ano? É energia que eu vou desprender para isso, para um estudo pontual. Ah, não, é um indicador que eu preciso acompanhar de hora em hora. Por que eu vou tirar da ferramenta, que normalmente a ferramenta é feita para fazer esse acompanhamento de hora em hora, para botar numa dashboard? Então, assim, que tá na moda, né? É sexy. Tem um BI, uma dashboard colorido, bonito, mapinha, filtro, botão, tudo que é lado. Mas no final do dia, o feijão com arroz bem feito, os clássicos não morrem, gente. Assim, por que eu quero isso? Para que eu preciso disso, né? Então, assim, o que é uma dashboard? Uma dashboard é aquele painel interativo que a gente vai clicar e vai tirar alguns insights. Isso pode ser muito útil para a tua operação. Desde que tu tenha dados estruturados, saiba correlacionar eles, tenha uma fonte que alimenta de uma forma rotineira e tenha, o que eu vou falar parece ridículo, mas que é essencial, uma cultura de pessoas que sabem usar isso. E isso é construído, isso não é do dia para a noite, a gente passou por isso lá dentro da Softplan, né? Então, no início, algumas dashas a gente liberava e o gestor da área vinha falar: Gabi, mas como que tá aquele indicador? Eu, muito pacientemente, umas 20 vezes mandava o link e dizia: você consegue ver aqui. Até que a pessoa vai lá e aprende. E isso não é a pessoa é ruim, a pessoa é burra. Não, gente, é cultura. Antes disso, ela sempre perguntava para mim. A partir do momento que tem uma dash, ela vai aprendendo. Então, tem uma assim, interdependência ali de necessidade de ficar pedindo as coisas. Cara, eu sei que a Gabi vai me trazer, eu confio nesse número. Então, assim, e aí falando, né, das imobiliárias, do mercado da construção, que é um mercado mais conservador na sua forma de trabalhar, muito de opiniões, né? Tradicional, eu sou engenheira civil, como eu falei, já ouvi assim, mas por que nós vamos usar esse método construtivo? É porque é assim que se faz. Então, não é errado ou certo, mas é algo comum, né? E o problema disso é que às vezes a gente perde de ter inovações que, cara, melhoram a nossa vida. Sim. Né? Então, aprender a ter essa cultura de buscar meus próprios indicadores, e mais do que buscar, de saber analisar. Então, um número por um número, Fábio, 10 é um número alto ou baixo?
Depende. Exato. Da referência. Exato. Do ponto de referência adotado. O ponto de referência. Então, 10 vendas para o CV no mês, tá mais ou menos. 10 vendas por pro dia? Cienge. Tá bom. Exato, 10 vendas para o Cienge. Cara, que isso? O que aconteceu com a gente? 10 vendas para uma empresa que começou ontem? Nossa. Então, a gente precisa ter os referenciais, precisa se aculturar. Então, não é no primeiro mês que isso vai acontecer, nem no primeiro ano. E aí que a gente constrói BI, que é Business Intelligence, que é inteligência de negócio, né? A gente começa realmente com dashboards, com relatórios, construir essa visão da inteligência, e é muito interessante como vai se alastrando como um polvinho. Esses mesmos gestores que no início eu falei que ficavam, mas eu não sei olhar BI, isso aqui. Hoje em dia me mandam, de vez em quando meu Teams vem, que é a ferramenta de chat interna, esse BI não tá funcionando. O que aconteceu que não atualizou? Eu fico, quem viu, quem vê, né? Que antes não queria olhar e hoje em dia fica me enchendo o saco, não vai atualizar isso aqui hoje? Então é muito legal ver essa cultura se criando. E é um processo de paciência. E eu acho que nesse ponto, assim, muitas vezes acontece no nosso caso também, quem implanta o BI, porque no CV o que nós fizemos, tá? Agora puxando mais para o lado dentro do CV. A gente tem dashboards, a gente tem os KPIs e os clientes que quiserem fazem seus BIs. Né? E eles fazem seus BIs consumindo via API do próprio CV, que eu acho que é o grande diferencial do CV. Até porque lembre que o CV hoje nós chamamos CRM 5.0. Então a gente tem pré-venda, venda, pós-venda, ecossistema e gestão. E a gestão eu te indico essa visão tática e operacional dentro do produto. Mas se você quiser ter uma visão de BI, consuma isso via API rápido, no tempo, na hora que você quiser. Isso deu um ganho de escala muito grande para a gente. Mas muitas vezes, quando o cara bota o BI, diz, esse BI está errado. O CV está mandando dado errado. O CV está mandando errado. Esse BI está errado. Vamos lá na fonte, origem do dado. O cara alimentou? Não, nunca alimentou. E aí, principalmente quando integra muito cliente que é Cienge, que traz aqueles dados históricos, 10, 12, 15 anos atrás. Não, mas esse cliente não tem CPF, esse cliente não tem endereço. Vai olhar 15 anos atrás, quando você fez o contrato, você não pegou esse dado. Eu sempre falo, a ferramenta não tem como adivinhar as coisas, jamais. Né? Então, isso, a gente tá falando aqui de CRM, né? O comercial, eu acho que é o time que olha que timinho para preencher ferramenta. Maravilhoso. Né? Preenche. Amam preencher ferramenta. E como que eu descobri que a melhor forma de fazer um vendedor preencher ferramenta? Cobrar ele pelo forecast e dizer assim, olha só, esse forecast aqui esse mês não vai dar, não vai ter bônus. Não, mas veja bem. Pois é, mas se não tá no forecast eu não posso, não tenho como saber isso. E o seu coleguinha, olha que e daí colocar um contra o outro funciona, né? Coloca o coleguinha do lado, o funil do coleguinha direitinho, bonitinho. De repente, e assim, eu claro, tô fazendo piada aqui, não é pra colocar ninguém contra ninguém, não é pra tirar dinheiro de ninguém, mas essa geração de valor, né? Quando o cara começa a ver assim, cara, eu consigo controlar melhor meu funil se eu preencho CRM direito. Isso. Eu consigo fazer reativações de uma forma melhor, eu consigo fazer follow-up de uma forma melhor. Ele ganha também com isso. Então, claro, é chato, né? Às vezes tô querendo vender, tem que preencher. Sim, mas é porque isso no final vai te trazer um ganho maior, você vai conseguir trabalhar melhor essa base do que se não botar essa informação. Né? E Gabi, eu gosto de explicar também a questão do CRM, que é o que nós fazemos do dia a dia, dizer, cara, eu também tenho que entregar valor para o vendedor. Exato. Facilitar, tanto com follow-up, inteligências, como também a venda. O vendedor, no final do dia, quer vender. Quer vender, então, lá no CV, o cara emite o contrato, o cara faz a proposta, faz a simulação, tudo dentro, em poucos cliques. Isso que eu ia falar. falar. Então, se isso vai ajudar, isso já gera dado. Eu ia entrar nesse ponto agora. A dificuldade maior no final do dia é a parte de leads. É no início ali, porque normalmente tem SDR. A gente estava gravando vários podcasts nessa semana, onde várias pessoas falaram, pô, o incorporador hoje tem que ter SDR. O SDR, pessoal, é aquele tal pré-atendimento. Porque o momento do corretor é totalmente diferente do SDR. O SDR ali, ele qualifica e tem o momento do comprador. O vendedor normalmente quer topo fundo de funil. Sim. Ele já quer fechar. Então, o dia a dia nosso, é como o CV ajudar a facilitar. E hoje são 170 mil corretores. Desses, quase 30 mil acessam mensalmente. É um puta número. Né? E assim, eles não acessam porque eles são obrigados para prestar conta para o gerente. Não, é para ajuda do dia a dia dele. Exato. Ele vê valor no dele. E no final, dado para o incorporador. Exato. E é nesse ponto que eu ia entrar, que você falou dos poucos cliques. Então, assim, a gente tem que fazer um processo que... O processo nunca vai ser legal, mas um processo que gere valor para o vendedor e que, além disso, seja o menos oneroso possível. E aí, quando você para pensar entre fazer um processo comercial numa planilha e num CRM, onde você gera ali direto um contrato, já passa direto uma faixa para outra, de uma etapa para outra, cara, é claro que o CRM vai ser muito melhor, né? Então, eu realmente acredito muito que o investimento em tecnologias de produtividade, não é de geração de dados, mas desse controle da sua base de dados, ele tem um ROI, um retorno de investimento, né, muito alto.
Porque o que você ganha em produtividade, eu sempre falo assim, gente, não tem problema a gente descobrir que nosso número tá ruim. O problema é eu não saber qual é meu número. É isso aí. Então, se eu não tenho taxa de conversão, eu não tenho como saber. Daí começa, né, as reuniões. Ah, não, mas esse vendedor é ótimo. Vende tudo que fala. Mas assim, ele não te conta os leads que ele pega. É isso aí. Ah, não, o fulano é ruim. Cara, o fulano tá registrando tudo direitinho. Então, assim, se você não sabe seu número, não tem como melhorar. Se você sabe que seu número tá ruim, você tem como melhorar. Se você sabe que seu número tá bom, você tem como replicar para outras operações. Então, eu tenho muito mais medo do que um número ruim, eu tenho medo de cegueira. É isso aí, é não ter o número. É não ter o número. E assim, veja, e a gente fala muito de feeling, de sentimento. Claro, a gente enquanto, agora eu vou falar empresário, empreendedor, e pego a construção civil, e pego aí os próprios incorporadores, o feeling muitas vezes vale mais do que o dado. Mas o feeling com o dado, aí que é... E assim, às vezes... Sucesso total. E se o feeling contradiz o dado, você para pensar, epa... Da onde está vindo esse feeling? Porque o feeling, na verdade... Ou será se o dado está correto? Se o dado está correto, exato. Porque, assim, o feeling, na verdade, não tem máquina de processamento melhor do que o cérebro humano, né? Não. Maior, e nunca vai ter. E nunca vai ter. Então, assim, Porque existe um sentimento envolvido também. O feeling, na verdade, ele normalmente é você pegando os seus dados antigos e fazendo uma estatística em cima disso. A gente cria o feeling com experiência, né? Então, cara, se eu tô sentindo que isso aqui é um bom movimento e meu dado tá dizendo que não... Cara, talvez eu tenha alguma experiência minha que esteja gerando um viés e daí o meu algoritmo interno não está afinado ou o meu dado não está fazendo sentido. Ou, não, eu vou arriscar dessa vez. Mas você sabe. O problema para mim é assim, não, o dado diz que não é, mas eu vou e daí dar de cara, daí falar, mas eu não sabia. Não. Né? Vamos assumir risco sabendo que a gente está assumindo risco. Acho que isso é importante. Né? Isso é importante. Gabi, já chegando no finalmente, bate-papo legal, se deixar nós dois aqui, a gente fala. Né? Você, como engenheira civil, vamos pensar num cenário de você ser uma incorporadora, dona de uma construtora. Não vou falar PMG, não vou falar isso, é uma incorporadora. Seria G. Você colocaria alguém especialista de dados dentro do seu negócio? E se sim, por quê? Sim. Porque e aí Fábio já me ouviu, cansou de me falar isso, eu acho que a gente precisa de foco nas coisas. Então, assim, é muito difícil... Nós precisamos de foco. Nós precisamos de foco. Então, o meu cara de back-office, ele é muito bom em números. A gente escuta isso direto, né? Porque o fulano é bom com números, e daí ele faz pra gente umas análises. No Excel lá. Quando a porca aperta... Quando o negócio fica feio, quando não tá batendo meta e coisa errada, esse cara ele vai estar sobrecarregado de coisas operacionais, porque é sempre assim, né? Quando a gente não tem nossos indicadores e começa a cair a produtividade, a gente começa a trabalhar mais. E trabalhar mais não é sinônimo de mais resultado. Trabalhar mais é só sinônimo de trabalhar mais. Ao contrário. Na verdade, a gente tem que trabalhar mais inteligente. Então, começa daí até aquela operação que todo mundo trabalha, que nem... condenado e não traz resultado. E entra numa espiral da morte, assim. Então, e esse cara que é bom em números, ele vai estar sobrecarregado com fulaninho, ciclaninho, tem que tirar pedido, tem que vender, eu não consigo analisar. E quando a gente tem uma pessoa que seja tirar o ciclaninho do back-office e falar assim, olha só, nós vamos te dar a oportunidade de 6 meses. Não, e outra coisa, não é uma pessoa especialista em dados, cara do mercado. Precisa... Não, alguém que saiba do seu negócio. E pode ser o cara bom com número. Não precisa contratar uma cabeça de 20 mil lá. Não precisa ser isso. Pega o seu cara bom com número que já existe. Fala assim, vou te dar um estagiário para fazer o que você faz. E aí você vai dedicar 70% do teu semanal durante 6 meses pra gente estruturar aqui um projeto e ver como é que vai. Vamos escolher esses 2 indicadores aqui. Em 6 meses, nós vamos fazer um estudo da taxa de conversão de cada vendedor e nós vamos fazer um estudo da quantidade de ligações por lead para ver se a gente está perdendo no momento errado, descartando com pouca tentativa de contato. Cara, isso já pode te gerar uma baita mudança. Você não investiu, né, assim, muito e você vai criando aquela cultura, daí esse cara vai ganhar gosto, aí ele já vai, vamos colocar um coordenador, vamos construir um time. Então, eu acredito muito em a gente fazer pequenos passos com ganhos importantes e ganhando confiança. O caminho para a frustração bota 5 cabeças especialistas que não entendem nada de construção, mas são muito bons de dados. Ninguém consegue conversar com aqueles caras vão se frustrar, a incorporadora vai se frustrar, e daí, quando falarem de novo de fazer ciência de dados, vai ser assim, a gente já tentou, não deu certo. Eu acho que uma coisa que você falou que é legal é o seguinte... Pode ser uma pessoa, não vou dizer a palavra simples ou não simples, é uma pessoa que está disponível ali. Exato. E hoje a tecnologia e as soluções disponíveis são acessíveis. São. Muitas vezes saber fazer as perguntas corretas e ter foco.
Muito mais, eu foco. diria, saber as perguntas certas. Pronto, pessoa certa, mas com foco. Porque pode ser que eu tenha as perguntas certas, mas não tenho tempo, viro na espiral. É isso. Não, eu sei quais são as perguntas e foco. Cara, tem alguma solução no mercado que tenha? O CV, exemplo, eu tenho um CV aqui dentro. Será que ele tem? Porque assim, Gabi, sentimentalmente, mas um sentimentalmente bem forte, eu diria que 70%, 60% dos nossos clientes não interpretam e não usam os dados que já têm à disposição. Não, e só porque o CV... talvez não tenha uma pessoa, não é só o CV, eu acho que a maioria dos... eu digo que só o CV já é uma fonte de dados para uma pessoa trabalhar durante um ano. É isso aí. Numa incorporadora que não tenha nada, eu falo, gente, com tranquilidade. Tem trabalho para uma cabeça por um ano. É isso aí. Só para olhar os indicadores da incorporadora no CV. E olha, esse trabalho que ele está falando não é custo. Esse trabalho é investimento em produtividade. Porque imagine o quanto ele faz o seu ROI trazer de resultado, porque você vai saber seus gaps. E no CV, principalmente, desde a parte de marketing, será que eu estou gastando no lugar certo? Desde o vendedor, do corretor, da imobiliária, de lá do pós-venda, será que eu tenho várias pessoas para atender atendimentos que no final eu tenho lá 550 solicitações de segunda via de boleto, onde eu podia ter um autosserviço que ninguém vai fazer isso. Então, é essa questão de interpretação de dados de forma geral. Assim, ó, eu realmente acho... Na questão de estudos de viabilidade tem um grande debate, né? Porque às vezes estudos de viabilidade fala não faça. E as pessoas acham horrível isso. Eu sempre penso, gente, eu prefiro gastar 3 mil, tocar fogo em 3 mil, do que tocar fogo em 3 milhões. Em alguns casos, 30. Então, assim, né, eu tô sendo modesta aqui. Então, assim, que seja pro cara te falar, olha só, a gente tá perdendo dinheiro aqui. É isso aí. A economia não é só o ganhar, é parar de perder. Às vezes, estancar a sangria já é um ganho enorme. E aí, o que vem pra cima disso, gente, é só lucro, assim, né? Então, eu acho muito difícil. Se você tem uma pessoa disposta a aprender e com foco, ela não se pagar e não gerar resultado em uns 6 meses. Eu realmente acho que isso é muito difícil. Por mais simples que sejam as análises, por mais que seja embrionário, se o se leva a comprar a ideia, se essas ideias forem levadas para frente, eu acho muito difícil se perder. O que eu vejo acontecer em mais de uma empresa, e eu converso com gestores de inteligência, que assim, a gente faz os BI, que todo mundo pede, tem 200 BI, mas ninguém acessa. Quando a gente fala, o gestor comercial fala assim, pode até ser, mas eu vou fazer de outro jeito. E aí, o time não se paga. Não, mas também tudo que tá vindo direcionamento... Não olha o que tem, né? Tudo que tá vindo de direcionamento do time a gente não segue, daí não dá pra dizer que o time não se paga, né? Então, e Gabi, assim, eu vou rapidinho, só para não te atrapalhar, mas eu me lembrando aqui, de fato, muitas vezes quando a gente apresenta o CV, mostra alguns BIs ou dashboard, o cara quando olha, então você tem isso. Cara, você nem parou para analisar. Respire, analise o que está disponível. Exato. Use o que já tem e depois evolua o que vai ter a necessidade, senão não sai do lugar. Exato. Senhora Gabriela, foi um prazer tê-la não só no podcast, mas em Aracaju. Espero que você goste dessa estada. Gostaria de agradecer todo esse convívio e já vamos chegar para as considerações finais, mas se você quiser mandar um recado aí para nossos ouvintes, nossos telespectadores, nossos clientes, nossos incorporadores, as pessoas que nos seguem, nos assistem, se você quiser deixar uma mensagem aí, né, da Gabriela aí de mercado, de inteligência, de dados para todos os nossos clientes e potenciais clientes. Bom, para quem nos ouve, né, na visão de inteligência, o meu recado é não desista. Não desista, não é porque tivemos uma experiência que não foi legal, que não vai dar certo. Não é porque não diz o que eu quero, que não tá certo. Cara, comece pequeno, vá crescendo e tenha... É o tipo de investimento que é um salto de fé. Assim, né? Eu brinco até com os meus gestores. E, cara, teve um ano que a gente entregou no sentido assim, entregou assim, isso aqui é um resultado, não entregou nada. A gente ficou só botando tempo em construir banco de dados, em construir visualização e tal. É um salto de fé, mas que tem muito potencial. E não é porque não deu certo da primeira vez que não vai dar certo. Às vezes ter uma pessoa um pouco mais engajada, ter um pouco mais de fé nessa pessoa, mas confia que tem um potencial muito grande e me dói muito o coração quando eu vejo algum cliente ou até um lead falando assim, meu negócio não vai pra frente, eu não sei o que fazer. A gente sempre fala, cara, mas você analisou o seu negócio? Isso aí. Então, trabalhar menos e trabalhar mais inteligente é o que eu acredito muito. Assim, e eu acho que inteligência é uma das grandes ferramentas para isso. Show de bola, Gabi. Agradeço demais. Brigadão. Então, pessoal, chegamos ao mais um fim de um podcast CV na Prática. E assim, Gabi, para dar um dado, você sabe, são todas as terças-feiras, geral, 18 e 18, que a gente tem um novo episódio. Então, 1 de líder, 8 de infinito e constante evolução.
E assim, a gente já passou do 50º episódio, isso chega um pouco que você falou, sobre constância e resiliência. Exato. Então, para a gente ter uma presença digital, a gente sabe que a gente tem que levar conteúdo porque a gente tem um propósito, a gente tem uma paixão de que evangelizar o mercado, ajudar o mercado da indústria da construção civil, principalmente no que cunha do CV, que é a parte de vendas, pré-vendas e também experiência do cliente, trazer conteúdos desse nível. Esse é o nosso objetivo e a gente chega ao nosso propósito. Então você, que já está nos seguindo a primeira vez hoje, esqueça de entrar se você estiver no YouTube e clicar lá. Eu sei que tem 54 vídeos mais, porque eu tenho o sininho, né? Aê, então ótimo, tem um sininho. Ou não, no Spotify, nos siga aí, ou entre no nosso site, cvcrm.com.br, que a gente tem muito material rico. Material rico sobre mercado, material rico sobre experiência do cliente, vários conteúdos que a gente investe muito, não só tempo, não só dinheiro, mas também vontade de querer transformar esse mercado imobiliário que só depende de cada um de nós. Então, olha, obrigado, até o próximo, valeu, Gabi! Muito obrigada. Beijão! Beijo.